Olá, queridos, tudo bem? Uma coisa que chama muito a atenção na igreja evangélica hoje, né? Irmãos, desculpa chamar o termo igreja, né? Mas para quem sabe, para quem estuda realmente a palavra, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. Eu agradeço a Deus, né, por ter condições de estudar a palavra. Eu sempre me esforcei para estudar a Bíblia. Eu não vou falar que os pormenores, não é porque não interessa para ninguém, interessa para mim. Interessa para mim. Irmãos, quando eu vivia no sistema religioso, eu gastei muito dinheiro fazendo cursos, não é? Fazendo teologia, estudando bastante. Eu fiz vários seminários, não é? E só que a minha linha de interpretação, quando eu estava no sistema, sempre foi futurista. Todos os seminários, todas as os cursos teológicos que eu fazia, a linha de interpretação sempre foi futurista. E é interessante, querido, que eu não abria a minha mente para a questão do vernáculo da língua portuguesa, como acontece hoje em dia. Hoje em dia, eu tenho muitos amigos meus que ainda estão no sistema, talvez a maioria, né? Mas nem por isso, não é? Eu não odeio eles, muito pelo contrário, eu convido eles para vir na minha casa, eu peço a eles para me convidarem para ir nas suas casas, não nos templos, nas igrejas, porque não seria justo eu ser convidado para trazer uma palavra e desrespeitar a linha doutrinária ou a linha de interpretação deles. Isso eu não faço e não posso fazer. A não ser que eu seja convidado especificamente para isso. Agora, se eu não for convidado especificamente para isso, eu não posso fazer. Porque o pastor está ali, ele tem responsabilidade com o povo e tem responsabilidade também com a sua convenção. Eu já fui convidado especificamente para falar sobre o Evangelho Eterno. E 80% dos ouvintes concordaram, porque depois de alguns dias eles me ligaram, mandaram mensagem e falaram que entenderam a linha de interpretação, não é? Que eu chamo de preterista ou preterismo, não é? O que é o preterismo? É você ler a Bíblia e entender que quando você respeita os tempos verbais e as colocações verbais, você entende que tudo já aconteceu. Agora, se eu futurizar, eu posso até dizer que o dilúvio ainda vai acontecer. Eu posso até dizer que Eva e Adão ainda vai surgir outra vez. Eu posso dizer que João ainda vai vir, né? No espírito de Elias. Eu posso dizer que o Filho do Homem ainda vai se manifestar. Eu posso dizer que a igreja ainda vai ser arrebatada. Se eu pegar uma linha de interpretação futurista, eu vou falar isso. Mas então o que, que acontece, queridos? O que, que acontece? Eu gastei dinheiro nos cursos teológicos, lá eu tinha 7, né, certificados em casa de cursos que eu fazia. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, respeitando o vernáculo da língua portuguesa, eu desfiz desse certificado. Eu queimei, né? Na verdade, queimei tudo, porque, na verdade, eu acredito que esse conhecimento que eu tinha futurista, ele serviu de trampolim para mim, para que eu, né, para eu pular do futurismo para o preterismo.
Eu sei que alguns não gostam de usar o termo preterismo, principalmente eu que estou no Evangelho Eterno hoje, né, divulgo o Evangelho Eterno, mas o preterismo, querido, o nome já diz, é o pretérito, não é? Quando a gente usa o pretérito, você pode usar o pretérito do futuro, né? O pretérito do passado, o pretérito, não é? O que que acontece? Quando João diz, eu fui arrebatado, esse fui, qual é o tempo verbal? Passado, presente ou futuro? Passado, não é? Está no passado. Se João falar, eu sou, eu estou sendo arrebatado, é o tempo presente. Eu vou ser, ou eu serei arrebatado, é o futuro. Então, quando ele diz eu fui, ele já estava falando que era passado. Quando ele escreveu, ele já estava descrevendo uma coisa que já tinha acontecido. A não ser que os copistas erraram, não é? Então hoje, no século 21, eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de outubro de 2024. 11 de outubro de 2024. Então o que que acontece? Vai para a plataforma aí, talvez no dia 17. No dia 17, que é o dia que você vai estar vendo esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Então o tempo passou, eu tive meus filhos, casei, tive meus filhos. A primeira oportunidade para que eu viesse a ser pastor de uma igreja ou pastor de um grupo veio aos 21 anos de idade. A segunda oportunidade veio aos 22 anos e com 23 veio a terceira oportunidade. E eu rejeitei todas elas. Porque eu já, mesmo estando no sistema, eu já estava começando a entender a Bíblia. Sim. Aí quando eu entendi que o batismo que João batizava era em água, mas ele fez questão de usar um advérbio muito importante quando ele diz, eu na verdade, João dizendo, vos, ou seja, batizo vocês com água. Quando ele falou, mas, é um advérbio, ele estava dizendo o quê? O limite, o clímax, o até. O batismo dele era até que Jesus viesse. E Jesus veio e chegou lá. Ele disse assim, o batismo, eu batizo vocês com água, mas após mim vem aquele que vai batizar vocês, ou vos, né? Batizará com o Espírito Santo, que era o fogo, que era o selo, e com fogo, que era o juízo que Deus mandaria sobre a nação de Israel. Eu, na verdade, batizo vocês com água para o arrependimento. Quem precisava se arrepender? Era eu e você, 2000 anos depois da cruz, sendo que o sacrifício de Cristo já tinha sido feito, ou já tenha sido feito, ou os judeus que aguardavam a morte de Cristo e pós isso o juízo de Deus contra Israel. Claro que era os judeus. João diz, eu batizo vocês para o arrependimento. Por quê? O batismo era símbolo do arrependimento. Arrependimento do quê? Dos transgressores da lei de Moisés. Quando aquela palavra que está escrito, não é? Quem crê e for batizado será salvo. Mas salvo do quê? Salvo do juízo de Deus que estava para vir em Israel, em Jerusalém. Então, quem crê e for batizado, o batismo que seria, era onde? Era na água ou era o batismo que João mencionou?
quem crê e for batizado, porque o juízo de Deus também era uma espécie de batismo, era uma espécie de pechá, era uma espécie de passagem, era uma espécie de mergulho, porque batismo não é nada mais do que isso, é uma passagem. Então quem precisava passar por esse, vamos dizer, acontecimento era os judeus. Então os judeus precisavam passar por essa situação e passaram. Então aqueles que acreditaram que o juízo de Deus era a manifestação do Filho do Homem e aquele juízo seria uma espécie de batismo ou uma lavagem ou uma purificação, foi salvo do juízo e permaneceu vivo. Mas muita gente pereceram. Aí entra aquela palavra: aquele que perseverar até o fim seria salvo. A salvação que muita gente conhece como eterna, ela é por perseverança ou seria por graça? A salvação por perseverança não era a salvação eterna, mas não pense em salvação eterna do corpo, tá bom? A salvação por perseverança seria a salvação do juízo, de perecer no juízo. Por isso, a comparação entre o dilúvio da época de Noé e a manifestação do Filho do Homem, a grande tribulação que aconteceria ali em Israel. Então, hoje, em pleno século XXI, muita gente que diz cristão, crentes, seguidores, né, de uma denominação, de uma religião, seguidor de um ismo, né? Eles estão confundindo as coisas. Por quê? Quando Jesus chamou os discípulos da época dele para a formação da igreja, que esta igreja era o corpo de Cristo, Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo, ou seja, os discípulos. Eles teriam que viver como luz do mundo, ou seja, eles teriam que ser o quê? O diferencial. Eles teriam que ser as testemunhas, eles teriam que ser o padrão, eles teriam que ser, vamos dizer assim, um espelho numa pessoa. Eles teriam que ser o espelho, eles teriam que ser exemplos. Vós sois a luz do mundo. Eles teriam que ser isso. Mas, hoje, quando você olha para os líderes religiosos, quando você olha para alguns crentes que se dizem cristãos, não é? Você olha para os artistas gospel do meio das denominações e da religião, eles esqueceram essa palavra de Jesus. Aí eles vão dizer, claro, se referia aos discípulos. Eles, ao invés de quererem ser o referencial para o resto do mundo, ou ao invés de ser a luz do mundo, eles querem ou acham que são as estrelas da igreja. Aí eu pergunto, né? Para essas pessoas que não evoluíram de fé em fé, como disse Paulo, Romanos 1:16, não é? Paulo disse, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Aí ele disse assim, para a salvação de todo aquele que crê. Crê sem R, tá? Individual. Não é coletivo, não. Tá bom? Essa salvação aqui era individual. Porque é um crer sem R. A salvação coletiva, se fosse, teria que ter um R. Tá bom? De todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. Presta atenção no versículo 17. Porque nele, preposição nele, uma referência ao Evangelho de Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Você observa aqui, de fé em fé? Então, essa justiça de Deus, que Paulo disse aqui, de fé em fé, então, ela é gradativa. Ela é evolutiva. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então é isso que muita gente precisa entender. Que o cristão no seu conhecimento, os filhos de Deus no Espírito, aquilo que o sistema ocultou de nós, mesmo nessa Bíblia que nós usamos, várias traduções, querido, não adianta, o tempo passa. E a gente vai descobrindo as coisas. É de fé em fé. Então, para você achar uma pepita de ouro, você não tem que garimpar. Para você achar uma forma de ganhar um dinheirinho melhor, você não tem que evoluir, você não tem que pesquisar, você não tem que garimpar. Então por que na Bíblia, a grande maioria dos crentes, eles acham que é só ler um versículo e acabou? É só você ler um salmo e acabou? Não. Paulo disse que nesse Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ah, mas o tempo mudou. Eu vivo o Evangelho Eterno. Sabe por que eu vivo o Evangelho Eterno? Porque eu garimpei. Alguém me passou o entendimento para que eu pudesse continuar. Meus queridos, o nosso irmão Geraldo Moraes, quando falou da graça, eu meti a cara. Meti a cara e fui pesquisando. Até que me deparei em duas palavras na Bíblia: Evangelho Eterno. E eu pesquisando, achei o irmão Cláudio Mendes falando sobre o Evangelho Eterno. E é claro que o Evangelho Eterno parece que é só duas palavras: Evangelho Eterno. Agora, traduzindo, não é? Traduzindo, Evangelho, boas novas. Eterno é por quê? Porque não tem fim. Eterno é uma coisa que você não pode dizer assim, tem validade. Não tem validade. Ela é eterna. Então, as boas novas eternas só foi descoberta porque alguém garimpou. Alguém buscou entendimento. E estamos buscando. Daqui a pouco eu vou embora. Daqui a pouco eu vou. O irmão Cláudio Mendes vai. Outros irmãos vão. Vai. Mas vai ficar aqueles que estão buscando e evoluindo a cada dia. Então, querido, as pessoas que estão achando que são as estrelas da igreja deveriam se preocupar mais em garimpar a palavra para que possam evoluir de fé em fé. Aí você entenderá Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Quando você chega no versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, você vai contar um pequeno verbo. Versículo 13, até. Esse verbo até é limite, espaço, tempo. Que você vai encontrar esse até lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 22 e o 23. O patamar que os primeiros cristãos estavam evoluindo e tinha que chegar era naquela condição, não era lugar, de Hebreus 12, 22 e 23. Deus os abençoe e vamos continuar evoluindo e esquecendo de nós mesmos e
visualizando a palavra e procurando entender tudo que está ali. Deus abençoe. Tamo junto, meus queridos. Um grande abraço. Amém.